Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja do Senhor. Nós queremos louvar o nome do Senhor nessa noite, assim como louvamos também por meio da palavra de Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui para os irmãos, e a primeira coisa que eu queria pedir para cada um de vocês que está acompanhando essa live nessa noite é o seguinte: nós vamos falar hoje sobre a fé. O título da mensagem é que a nossa fé não desfaleça. E eu peço para os irmãos que estão conectados conosco que lembrem algum versículo sobre fé que possa estar já compartilhando conosco, e que essa fé venha a aumentar desde o começo agora no nosso coração. Nós vamos meditar um pouco sobre a fé nessa noite. A palavra que nós vamos ler está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Vamos ler ali também o versículo 31, somente para a gente entender de quem Jesus está falando aqui. A palavra do Senhor então nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote ou não desfaleça. Tu, pois, quando te converter, fortaleça os teus irmãos. Preste atenção na parte A do versículo 32. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça ou tua fé não se esgote. Irmãos, a fé, compare comigo com um copo de água que tem só um gole dentro. A fé, quando tem um copo de água, tem só um gole dentro, ela está no nível de se esgotar. A nossa fé, ela tem que estar transbordando naquele copo, ela tem que estar cheia, nós temos que estar cheios de fé. E a fé é um dom de Deus, como diz a palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 8, ela diz assim, Paulo está dizendo assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Então a fé é dom de Deus nas nossas vidas. Então, o nosso título, como eu falei, é que a nossa fé não desfaleça, ou que a nossa fé não se esgote. Uma rápida introdução que eu quero fazer aqui com os irmãos. Na Bíblia, irmãos, nós temos 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, que na verdade não é um evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós temos um evangelho na Bíblia que fala a respeito de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mateus, ele escreve em especial para os judeus. Marcos, por sua vez, ele escreve em especial para os romanos. Lucas escreve para um amigo chamado Teófilo, que significa amigo de Deus, e Teófilo era grego, então provavelmente Teófilo endereçou essa carta aos gregos. Então Lucas escreve para os gregos, e João, ele não escreve para alguém em especial, mas sim para o mundo todo. Tanto que João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E esse versículo qual a gente leu aqui, Lucas 22, versículo 32, Jesus está dizendo: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas tu, quando te converter, fortaleça os teus irmãos. Eu quero fazer um breve resumo desse capítulo 22, para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse cenário. No capítulo 22, é a última Páscoa, é a noite de quinta-feira, é a última Páscoa que Jesus vai comer com os seus discípulos. Ele separa Pedro e João e diz: vão, entre na cidade, que vai ter já um lugar preparado para mim comer a Páscoa com vocês.
Eles fazem isso, eles estão ali naquele momento, e nesse momento, à mesa com o Senhor, muitas coisas a gente pode aprender. Uma delas é que todos estavam ali, creio que eufóricos, e nenhum deles, naquele tempo, era muito comum lavar os pés antes de sentar à mesa, mas creio que nenhum deles se dispôs a sair e lavar os pés um do outro. Então, quem teve essa atitude? O próprio Jesus Cristo. Diz que ele cingiu, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E lá no Evangelho de João, a gente pode ver que quando Jesus chega próximo de Pedro, o que Pedro diz para ele? Senhor, tu me lavarás os pés? Jamais! E Jesus responde para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro então já disse: então não me lave só os pés, mas me dá um banho inteiro. E Jesus diz: não, Pedro, tu não entendeu, é necessário te lavar somente os pés por hora. E assim segue esse jantar de Páscoa ali com seus discípulos. E Jesus também fala que alguém deles iria traí-lo. E também mais em frente a gente vai chegar nesse versículo qual a gente leu, que vai sair ali do versículo 31 até o 34, onde Jesus está dizendo justamente para Pedro. Ele vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu você para peneirar como trigo. O que seria isso, peneirar como trigo? Por que Satanás queria peneirar Pedro como trigo? Pense em uma peneira, irmãos, e Pedro em cima. Quando Satanás quer peneirar Pedro como trigo, ele quer deixar Pedro em cima e quer que embaixo saia a fé de Pedro. Porque se Pedro tivesse em fé, ele sabe que Pedro já é de Satanás. Então por isso que Jesus diz para ele assim, fazendo essa analogia: Simão, eis que Satanás pediu você para peneirar como trigo. E em seguida aqui no versículo 32, então ele diz: mas eu entretanto roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, que a tua fé não se esgote, Pedro. Mas tu, Pedro, quando te converter, fortaleça os teus irmãos. E esse versículo 33 aqui é muito interessante. Versículo 32, perdão, que ele vai dizer: quando você te converter, fortaleça os teus irmãos. Nós não vamos achar esse versículo em comparação com os outros evangelhos. A gente vai encontrar só aqui, dizendo para ele assim: tu, quando te converter. Ué, Pedro vinha andando 3 anos com Jesus, e agora Jesus chega e diz para ele: tu, quando te converter. Pedro, então, o que ele vai responder no versículo 33? Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Pedro não entendeu. Como assim, quando eu me converter? Senhor, eu vou contigo para a prisão, eu vou para a morte, eu vou para onde for contigo, Senhor. Tu não entendeu? Mas Jesus vai responder no versículo 34 para ele uma dura palavra. Vai dizer: contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conhece. Uma dura palavra ao coração de Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conhece. Creio que Pedro ficou sem saber o que dizer ali na hora, porque não temos registro aqui do que ele respondeu, mas creio que ele ficou pensando: eu vou negar? Jamais eu vou negar, jamais eu vou negar, Jesus. Eu estou contigo, Senhor. Mas se a gente for analisar mais para frente aqui, Judas, então, que é o traidor, traz os soldados ali e prendem Jesus. E chega ao ponto que, quando Jesus é preso, todos os discípulos dispersam. Mas diz a palavra que Pedro o seguia à distância. Olha que interessante isso, irmãos. Enquanto todos dispersaram, Pedro seguia Jesus à distância. Quem sabe ele tinha um plano para salvar o Salvador? E lá no versículo 54, então a gente vê que, então depois que prendem Jesus, né? E Pedro segue à distância. No versículo 56 diz que uma criada viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente no rosto acusou: este homem também estava com ele. E agora vem a primeira vez que Pedro nega Jesus. Contudo, Pedro negou:
assegurou-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. A isso Pedro respondeu: homem, não sei nem do que tu estás falando. E antes de terminar isso, o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, Jesus voltando-se para Pedro, olhou nos seus olhos. Então Pedro lembrou da palavra que o Senhor Jesus havia predito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Meus queridos, se essa fosse o final da história de Pedro, a gente ficaria muito triste. Mas a gente sabe que, como lemos aqui no versículo 32, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, fortaleça os teus irmãos. Essa é a palavra que Pedro tinha nesse momento. Essa era a palavra que Pedro tinha. Ele chorou amargamente, mas esse não foi o fim da história. O fim da história, a gente sabe que depois de Jesus Cristo ressurreto, ele vai lá, encontra Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes: Pedro, tu me amas? E qual que é a resposta de Jesus para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Pedro, eu estou te perdoando, Pedro. Pedro, eu te restauro agora, Pedro, para o ministério, Pedro. A fé de Pedro não desfaleceu, irmãos, porque Jesus orou por ele. E agora eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês, irmãos, que estão nos acompanhando. Por que a fé de Pedro, mesmo ele negando Jesus, não desfaleceu? Por que a fé de Pedro, mesmo ele negando Jesus, não desfaleceu? E a verdade é, irmãos, que essa fé de Pedro não desfaleceu, sabe por quê? Porque ele andou com a própria palavra Jesus Cristo. Na hora da aflição, a própria palavra Jesus Cristo, ressurreto, o perdoou e o restaurou. A segunda pergunta que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos, é a seguinte: o que nós precisamos fazer para que a nossa fé não desfaleça? O que nós precisamos fazer para que a nossa fé não desfaleça? 2 coisas. Primeiro, precisamos meditar na palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Certo dia eu estava vendo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, o qual ele fala assim, a respeito de uma história que ele conta. Um pai e um filho estavam passeando, e o filho pergunta ao pai: qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? E criança tem mania de fazer pergunta difícil. E aquele pai disse que ficou sem saber o que responder. Ele começou a caminhar com o filho, e intrigado com aquilo, daqui a um pouco ele viu um barulho de um avião cruzando o céu a milhares de quilômetros de altura. E ele olhou para aquele avião e disse: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? O filho olhou para ele e disse: pô pai, é muito pequeno, pai, pequenininho, quase nem enxerga. Então o pai pegou aquele menino, colocou dentro do carro e levou até ao aeroporto. Chegando lá, tinha o mesmo avião lá, pousado no aeroporto. Ele disse: meu filho, qual é o tamanho desse avião? A isso o menino respondeu: pai, esse avião é enorme, pai, é muito grande, pai. Então o pai respondeu para o seu filho: com Deus, meu filho, é a mesma coisa. O tamanho dele vai depender de quão próximo nós estamos dele. Se eu estiver longe, vai ser um Deus pequeno na sua vida. Você mal vai poder ver. Mas quanto mais perto eu estiver dele, maior ele vai ser na minha vida. E isso se chama fé. Fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então a fé, meus queridos, é um dom de Deus. E como eu tenho esse dom? Lembra que eu falei daquele copo? Está somente com um gole de água lá no final, representando a nossa vida, só com aquele tantinho de fé. O que nós precisamos fazer para que aquele aumente, para que a nossa fé aumente? Nós precisamos fazer o que diz em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir, precisamos meditar, precisamos mais e mais nos apegar à palavra de Deus. Assim nossa fé vai aumentar. E segunda coisa que eu queria falar: o que precisamos fazer para que a nossa fé não desfaleça? A primeira é: precisamos meditar na palavra de Deus. E a segunda, depois de meditar, nós precisamos viver a palavra de Deus. Hebreus 10:38 diz assim: porque o meu justo viverá pela fé. E Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, meus queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos meditar na palavra e precisamos, após isso, viver essa palavra. E eu quero fazer um desafio aqui para vocês, que hoje com as redes sociais é muito fácil. E o desafio chama-se discipulado. Você que está assistindo, que às vezes tem no coração querer ser discipulado, a nossa igreja, ela faz esse trabalho também. Se você, hoje com a mídia, a gente pode abrir ali o WhatsApp, fazer uma sala, você na sua casa, eu na minha casa, a gente pode fazer isso. Eu posso ensinar a palavra de Deus. Como a gente viu, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que Deus está trazendo essa mensagem hoje aqui para você, para que você, eu quando comecei a conhecer a palavra de Deus, é bem verdade que eu olhava, eu lia alguma coisa, eu não entendia, então eu desistia. Satanás plantava alguma coisa no meu coração para me abandonar aquilo e não buscar mais. Não, tu não vai conseguir, até que um dia me falaram sobre isso, discipulado. E eu e a minha esposa passamos a fazer esse discipulado. E ali pessoas preparadas para isso começaram a gotejar nas nossas vidas, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Essa palavra aqui, a gente começou a aprender, e essa fé começou a aumentar no nosso coração. E esse é o desejo do meu coração, e creio que o desejo do coração de Deus para você é que você também venha querer meditar nessa palavra, venha querer crescer nessa palavra. Olhe para o primeiro mandamento, lá em Deuteronômio, o primeiro mandamento citado: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento que nós temos que olhar. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Irmãos, e é muito interessante porque Jesus não orou somente para que a fé de Pedro não desfalecesse. Não, ele também orou por cada um de nós. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ali a partir do versículos 19 ou 20, ele está dizendo assim: a minha oração não é apenas por esses meus discípulos que estão aqui, eu oro também por aqueles que virão a crer em mim por meio da mensagem deles, para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Com qual intenção, irmãos? Para que o mundo creia que tu me enviaste e que os amaste como igualmente me amaste. Glória a teu nome, Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, eu quero trazer o texto do livro de Hebreus capítulo 11, onde nós vamos achar mais conteúdo falando sobre fé. Os heróis da fé vão estar ali. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: portanto também nós,
que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas essas, os heróis da fé, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha do pecado, tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Veja bem, meus queridos, Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Meus queridos, a minha oração hoje é para que você não se canse e para que você não desanime, e que o seu coração esteja firmado na rocha inabalável que é Jesus Cristo, que venha crescer mais e mais essa fé que hoje eu estou compartilhando aqui contigo, e que você possa lembrar como escreveu um pastor em 1700 e 1800 chamado John Newton. Ele é o que escreveu aquela música Graça Maravilhosa, que salvou um tão grande pecador. Ele disse assim, eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser, contudo, eu já não sou quem eu era, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Meus queridos, foi muito bom é poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu tenho estudado para isso, eu tenho dedicado meu coração para isso, e eu creio que o Senhor hoje me chamou para trazer essa palavra sobre fé, para que você comece a pensar no seu coração, para que a fé venha aumentar na vida de vocês, para que vocês venham crescer também na palavra, meditando nela a cada dia, querendo mais de Deus nas suas vidas. Nós vamos agora orar pelos pedidos de oração que estão aqui na urna. Vamos orar por cada um de vocês que está na sua casa. Vamos agradecer aqui ao Senhor Jesus por tudo isso que Ele tem feito por nós. Você que tem um pedido de oração, se quiser compartilhar nas redes sociais, também pode estar compartilhando nesse momento. E se você tem um desejo no coração de, quem sabe, falar com um de nós, ou alguma coisa, como eu falei, sobre o discipulado, esteja tranquilo em fazer isso. Nós somos a igreja do Senhor, e nós vivemos o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo.